Giovana, aqui é a professora Thaís de Química, né? E nós hoje eu tô fazendo um vídeo, né? Porque nós hoje vamos estudar um conteúdo muito interessante, muito importante na Química, que vai ser usado para frente aí em vários outros conteúdos, então a importância da gente reforçar esse aprendizado. Nós vamos falar sobre a distribuição eletrônica. Junto com esse vídeo, eu também postei na nossa plataforma uma apostila. Então, se possível, acompanhe esse vídeo com a apostila, né? Porque uma coisa vai complementando e vai auxiliando a outra. Então, por favor, tem uma apostila também postada. Por favor, pegue-a, né, para acompanhar o vídeo. E aí, nós vamos falar sobre distribuição eletrônica usando o diagrama chamado diagrama de Linus-Pauling, que é, na verdade, este diagrama aqui. Um diagrama montado, né, para facilitar a nossa distribuição eletrônica. Qual é o grande segredo deste diagrama aqui, o conhecido diagrama de Linus-Pauling? O grande segredo dele é que ele tem uma ordem. Vocês estão com a apostila na mão, vão ver que ele tem uma ordem para ser seguido. E se você não segue esta ordem conforme a linha indica, você erra a ordem correta. Então, o diagrama de Linus-Pauling, ele tem toda uma ordem correta para ser seguido, né? Do contrário, vai ficar errada a sua distribuição. Então, aqui eu escrevi o diagrama, só que ele já está exatamente na ordem, né, que deve ser seguido. Se você quiser, também pode colocar ele nessa sequência assim, reta, né, porque às vezes fica melhor. E às vezes aqui no diagrama pode causar alguma dúvida. Então, eu peguei a ordem correta, tirada do diagrama, e escrevi daquele jeito ali que fica mais fácil. Então, vocês observem que primeiro vem um S2, depois tem que vir um 2S2. Eu estou tirando esta ordem do diagrama. Só escrevi de um jeito mais linear para facilitar a visualização. Depois do 2S2 vem o 2P6, depois o 3S2, depois o 3P6, depois do 3P6 vem o 4S2. Então, depois do 4S2 vem o 3D10. Então, olha que interessante. O diagrama, na ordem correta dele, você entra na camada 4, depois você volta na camada 3. Isso é a ordem certa do diagrama. Então, se você não segue essa ordem, você erra a sua distribuição. Por isso que eu estou falando. Esta maneira aqui foi retirada certinha da ordem seguida corretamente no diagrama, só coloquei ela escrita linearmente para facilitar a compreensão. Então, olha que interessante, a gente sai da camada 3, vem para 4, depois volta para 3, depois volta para 4, tá? E aí, como é que a gente faz a distribuição eletrônica? Você vai ter um elemento, por exemplo, F9. Que número é esse? Esse número está na tabela periódica. Então, todos os elementos vão ter este número lá na tabela periódica. Ele é chamado número atômico. O que é o número atômico? O número atômico indica a quantidade de prótons. Só que, na verdade, distribuição eletrônica, a gente faz, na verdade, a distribuição com elétrons. Ué, se esse número aqui é o número atômico, e número atômico, né? Esse aqui é o número atômico e ele indica a quantidade de prótons. Como é que a gente vai fazer a distribuição eletrônica usando os elétrons? Porque um átomo, ele é neutro a princípio. Então, a sua quantidade de prótons é igual à sua quantidade de elétrons. Então, todo elemento químico tem o seu número atômico. Se você quiser conferir quais são, estão na tabela periódica. Este número atômico, ele indica diretamente a quantidade de prótons. Mas como o átomo, ele no seu estado, né, fundamental, ele é neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Por isso, se eu sei a quantidade de prótons, eu automaticamente descubro a sua quantidade de elétrons. Então, a gente faz a distribuição eletrônica, é como se fosse, né, a distribuição dos elétrons, mas usando o número atômico, que diretamente indica a quantidade de prótons. Mas o átomo, no seu estado, né, fundamental, a quantidade de prótons é igual a de elétrons.
Então, a gente vai fazer essa distribuição até chegar a qual valor? 9. Então, vamos lá. 1S, eu vou contando aqui, ó. É esse número aqui de cima que eu conto. 1S, 2. Já botei 2. Tem que chegar a 9. 2S, 2. 2 mais 2, já tenho 4. Tenho que chegar a 9. 2P, quem é o próximo? O próximo é o 2P6. Mas veja bem, 2 mais 2, 4. Com mais 6, 4 mais 6 deu 10. E passou. Por que que passou? Porque eu tenho que chegar a 9 e eu estou fazendo a contagem aqui desses números de cima. Esses números de cima representam os elétrons. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então, neste caso, eu não posso passar. Então, a última distribuição sua é a única que poderá ficar incompleta, para que atinja o número que você tem interesse. Então, a última é a única que pode ficar incompleta. Aqui não, aqui tem que ficar certinho com as devidas quantidades. Lembrando que o subnível S, tudo isso tem na apostila, mas o subnível S tem que ter 2, o P, 6 elétrons, o subnível D, 10 e o F, a quantidade dele é o 14. A última distribuição sua é a única que poderá ficar incompleta para menos, nunca para mais, tá? Para chegar ao número que você tem interesse. Lembrando que é um incompleto, né, como já o nome já indica, para menos, nunca pode ultrapassar. Então, o S pode ter no máximo 2, o P pode ficar no máximo 6, o D com no máximo 10 e o F no máximo 14 na última. Então, aqui não vai ser 6. Aqui vai ser 2P, 5. Porque 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 4 mais 5, 9. Cheguei no 9. Entendido? Então, vamos fazer um outro exemplo. Vamos fazer um outro exemplo. K19. Então, a gente vai fazer, lembrando que esse número aqui é o número atômico, que a princípio indica a quantidade de prótons, mas o átomo, como é neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, o átomo no seu estado fundamental. Então, se ele tem 19 prótons, eu subentendo que ele tem 19 elétrons e vou fazer a distribuição desses elétrons. Lembrando que eu me guio por esses números de cima, mas seguindo a sequência correta do diagrama de Linus-Pauling. Se eu erro essa sequência, tudo aqui vai estar errado. Então, vamos lá. Vamos chegar ao valor de 19. 1S2, já tenho 2, tem que chegar a 19. 2S2, lembrando, o subnível S pode ter no máximo 2, P6, D10 e F14. O último é o único que poderá ficar incompleto, o resto não, tem que ficar certinho, tá? Só o último que poderá ficar incompleto e esse incompleto, né, só reforçando, é sempre para menos. 1S2, 2S2, 2P6, 2 mais 2, 4. 4 mais 6, já estamos em 10, faltam 9. 2P6, seguindo a ordem correta do diagrama, que eu só botei assim linearmente para facilitar. 2P6, 3S2, 3P6. Vamos aqui. 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18. Tá faltando quanto? Tá faltando 1. Poderia eu, por só tá faltando mais 1, quer saber, só falta mais 1. Tira esse 6 aqui, ó, e já bota logo 7. Claro que não pode. O subnível P, ele comporta no máximo o quê? 6. É máximo, não pode de jeito nenhum ter 7. Então, tem que ser 3P, 6. E eu vou usar o próximo aí, que é 4S. Mas se eu botar 4S2, 10, 12, né, 18, eu vou para 20. Então, o último é o que pode ficar incompleto e incompleto para menos. Porque o S cabe no máximo 2, então vai ficar com 1.
2 mais 2, 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 1, 19. Fiz a distribuição, nunca posso ultrapassar esses valores aqui. S é no máximo 2, P no máximo 6, D 10 e F no máximo 14. O última distribuição é o único que pode ficar incompleto. E incompleto é para menos. Último caso é P15. Vamos fazer um último exemplo, P15. Então, vamos fazer um último exemplo, P15. 1S2, isso aqui é a ordem do diagrama. Nunca fugi dela, só está escrita de uma forma reta para visualizar melhor. 1S2, 2S2, 2P6. 1S2, 2S2, 2P6. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Quem é o próximo depois do 2P6? 3S2. Quem é o próximo depois do 3S2 seguindo o diagrama? 3P. Aí eu vejo 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. Então, se eu botar 3P6, 12 com 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, eu passo. Então, esse é o último que vai poder ficar incompleto. Então, qual é o número que eu preciso para chegar a 15, se aqui já está em 12? 3. 3P, 3. E assim eu faço as distribuições eletrônicas. Sempre seguindo a ordem do diagrama, sempre respeitando esse limite. E o último é o que poderá ficar incompleto, sempre para menos. Eu não posso ultrapassar. Ok? Temos a apostila, qualquer dúvida estarei na plataforma.